E agora vamos conversar com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, ao vivo, diretamente da capital federal. Kawaguchi, seja muito bem-vindo. Vários assuntos para a gente tratar, inclusive o presidente Volodymyr Zelensky. Ele afirmou nessa quarta-feira que a contraofensiva da Ucrânia está mais devagar do que se desejava. Conta para a nossa audiência como a gente pode interpretar essa declaração, hein? A contraofensiva realmente ela está pegando menos território do que se acreditava. Até que o presidente Volodymyr Zelensky falou o seguinte: isso aqui não é Hollywood. Você tem mais de 200 mil quilômetros quadrados de campos minados dentro da Ucrânia. A maior parte desses campos minados, ele está se referindo àqueles colocados em território russo. O que aconteceu? Os russos já sabiam que aconteceria essa grande contraofensiva ucraniana. E eles criaram uma linha de defesa muito robusta, muito forte, que está sendo apelidada de linha Surovikin. Essa é uma linha de defesas que tem entre 20 e 25 quilômetros quadrados, de profundidade, ou seja, ela se estende por uma grande parte da linha de frente. Essa sim tem mais de 1.000 quilômetros aí de extensão, mas essa linha Surovikin, ela está concentrada mais no sul da Ucrânia, ali na região de Zaporíjia. Ela tem cerca de 25 quilômetros de profundidade, cheia de campos minados, cheias de casas-matas e cheias dos chamados dentes de dragão, que são obstáculos antitanque. E os russos, eles posicionaram 2 tipos de tropa nessa linha Surovikin. Uma tropa que ele tenta fazer a contenção do ataque ucraniano, ou seja, tem todas essas defesas, não é para parar o ataque ucraniano, é para fazer com que ele vá mais devagar, para que os atiradores russos consigam matar esses ucranianos, para eles não conseguirem avançar muito rápido. E a tropa ucraniana que avança, depois ela recebe aí um ataque de uma segunda tropa russa, que está lá posicionada exatamente para isso, uma tropa de alta mobilidade que tenta atacar uma tropa ucraniana que recém conquistou um território, ou seja, um contra-ataque muito rápido. Isso está tornando muito difícil a vida dos ucranianos. Eles libertaram até agora só 8 vilas e da última semana até agora libertaram só mais 6 quilômetros adentro da linha de defesa da Rússia. Então, muitos blogueiros russos, muitos formadores de opinião estão criticando, estão falando a ofensiva ucraniana já acabou, não deu certo, mas não é bem assim. Os analistas ocidentais avaliam que a maior parte dos recursos ucranianos em armas e tropas ainda não foi utilizado. Então, essa contraofensiva ela pode se desdobrar ainda por vários meses. Agora, Kawaguchi, a Ucrânia também disse ter desenvolvido um drone capaz de atingir alvos a cerca de 1.000 quilômetros de distância. O que eles podem fazer com essas armas? Já se tem ideia? Esse é uma arma que pode até mudar um pouco essa figura que a gente está vindo da guerra. O que eles podem fazer, Daniel, é atacar Moscou. Com esse drone, eles conseguem atacar Moscou. Inclusive, há algumas semanas, a gente até noticiou aqui um ataque de drones contra o Kremlin, que é a sede do poder da Rússia. Então, analistas ocidentais estão dizendo agora que talvez aqueles drones que foram usados para atacar a sede do Kremlin, lembro que o presidente Vladimir Putin não estava lá no momento em que ocorreu esse ataque, mas podem ter sido esses novos drones ucranianos, ou seja, são aeronaves que não levam pilotos e levam uma carga de explosivos, e elas se autodestroem, elas explodem quando elas se chocam com seu alvo. São aeronaves grandes aí para você conseguir atingir 1.000 quilômetros de distância. É muito provável que o que atingiu o Kremlin foram esses novos drones ucranianos. Isso preocupa não só a Rússia, mas preocupa até o Ocidente, porque com isso os ucranianos serão capazes de atacar muito dentro do território russo, e isso aumenta a probabilidade da guerra se espalhar. Se, por exemplo, os russos resolvem acusar os americanos de ter passado essa tecnologia que permitiu a construção desses drones, então os russos podem alegar aí o envolvimento direto do Ocidente, dos Estados Unidos e dos seus aliados europeus. Isso aumenta o risco da guerra se espalhar para outros países.
O que a gente deve ver da Ucrânia é eles negando, falando que é uma tecnologia própria e que eles estão usando isso para se defender. Na prática, no campo de batalha, esses drones eles são muito vulneráveis aos caças russos, à aviação russa, porque é uma aeronave que voa mais devagar e não tem tantas defesas quanto um avião de caça. Então, em teoria, sim, eles podem atacar a 1.000 quilômetros de distância, bem adentro do território russo, mas na prática eles também têm que passar pela aviação russa, o que não é uma tarefa fácil. Agora, Kawaguchi, o presidente Zelensky ele foi questionado pela BBC sobre uma fala polêmica do presidente Vladimir Putin. O russo disse que Zelensky seria uma desgraça para o povo judeu. O que o presidente ucraniano acabou respondendo? Pois é, ele respondeu no mesmo nível. Ele falou que o Putin aí seria um tirano segundo maior depois de Hitler. Então, houve aí uma escalada das ofensas, do diálogo, né? Do diálogo, a gente não pode chamar de diplomático, mas assim dizer, uma escalada dessas ofensas. A gente sabe que os russos já têm contado uma mentira, falado que o Estado ucraniano seria nazista ou neonazista. Isso é uma grande mentira. O Estado ucraniano não é neonazista. Eu estive lá por mais de 5 meses, não vi em nenhum momento símbolos nazistas ou práticas nazistas. Isso não acontece, isso é pura propaganda russa. No que eles se baseiam? Tem um batalhão bastante controverso que lutou na cidade de Mariupol, que se chama Batalhão Azov. Esse sim, tinha lá 20% dos seus combatentes que professavam a ideologia neonazista. Mas isso é um batalhão no meio de centenas de batalhões. Aí a Rússia começou a acusar a Ucrânia de nazismo e chegou a falar que o presidente Zelensky seria nazista. Só que o presidente Zelensky é judeu. Os avós dele todos morreram em campos de concentração. Então, chamar o Zelensky de nazista seria um grande absurdo. E aí o Zelensky também devolveu na mesma moeda, falou que o Putin seria aí o segundo maior tirano nazista depois do Hitler. É claro que o Putin ele não é nazista, é claro que ele tá cometendo muitos crimes de guerra, está promovendo, pelo menos ele foi condenado pela retirada forçada de crianças de suas famílias e levou essas crianças para a Rússia para serem adotadas por famílias russas. São práticas terríveis, horrendas, mas a gente também não pode falar que o Putin é nazista também. Aí há um certo exagero. As últimas informações da guerra na Ucrânia com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, a quem eu agradeço demais pela participação. Kawaguchi, boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.